Olá a todos e todas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos agora no tópico de reflexão da lição 11, que tem por título Anunciando o Evangelho. Meu nome é Maiele Pereira e estou aqui para revisar esse tópico com cada um de vocês. E então, essa última parte, ela tem algumas perguntas que nos fazem pensar muito sobre pontos que estudamos no decorrer dessa lição. E eu vou passar um por um e explicar um pouco e usar esse momento também para que seja reflexivo e que possa fazer com que cada um de nós possamos pensar mesmo sobre o que estudamos até esse presente momento. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: qual foi o grande propósito da vida de Jesus? Isso nos remete muito ao título dessa lição, que é Anunciando o Evangelho. E isso mostra o quanto Jesus ele dedicou a sua vida a anunciar o Evangelho, a curar e, de fato, a fazer ali a obra para alcançar o máximo de pessoas possíveis. E no começo nós vimos que ele fez isso de maneira mais quieta, que, enfim, as pessoas queriam declarar que ele era o Messias, mas ele sempre mandava aquelas pessoas se calarem, ou ele saía, mas ele sempre estava ali, de fato, anunciando o Evangelho, e esse era o desejo do seu coração. Como diz aqui em João, capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E mais uma vez em João capítulo 4, versículo 34, mostra que Jesus falou que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Será que a minha vontade hoje é fazer as obras de Deus? É algo que precisamos pensar, que eu preciso pensar todos os dias. Já a segunda pergunta, ela vai falar um pouco sobre o que estudamos sobre Lázaro. Como a ressurreição de Lázaro apressou o reino vindouro. Então, retomando muito o estudo que nós fizemos breve sobre a ressurreição de Lázaro, nós vemos que foi um milagre que realmente solidificou Jesus como Messias. Então, havia pessoas ali, diversos tipos de pessoas naquela ocasião, e que estiveram presentes vendo quando Jesus ele ressuscitou o seu amigo. E isso gerou o pensamento naquelas pessoas de que Jesus, de fato, ele não era uma pessoa, um profeta comum. Ele era o Messias e ele estava ali para criar um reino que não era desse mundo. Entretanto, isso também gerou, mais uma vez, o desafeto e o ódio dos fariseus contra a sua pessoa, de forma que queriam realmente matá-lo. A terceira pergunta: como a entrada triunfal convenceria as almas da divindade de Jesus? Nós vemos que Jesus, quando nós lemos sobre a sua entrada em Jerusalém, que ele usou da simplicidade, mas mesmo assim ele foi aclamado como rei. Nós vemos que como Jesus ele pediu para os discípulos para pegarem um jumentinho, que era totalmente diferente, por exemplo, de um cavalo, porque naquela época um símbolo de nobreza e de riqueza era a entrada com cavalos, e quanto mais bonito, reluzente, ele indicava o maior status daquela pessoa. Porém, Jesus ele entrou em Jerusalém com uma jumentinha, e quando a gente lê em Zacarias, ele faz questão de dizer que era um jumentinho, um asninho, um filho da jumenta. Então ele mostra que era um animal simples, era um animal que não tinha um apelo para o Deus dos deuses e Rei dos reis. Mas mesmo assim, Jesus usou aquele jumentinho. Ele também colocou as próprias vestes para assentar-se sobre o jumento. E mesmo assim, com essa simplicidade toda, as pessoas que estavam ao redor, elas reconheceram que ele tinha autoridade e lhe deram um reconhecimento. Existia, inclusive, até pessoas que foram curadas por Jesus, eram cegas, eram pessoas que tinham morrido e ressuscitaram também, eram pessoas que eram mudas, que eram possessas por espíritos imundos, enfim. Elas tinham algum mal
que Jesus as curou. E elas estavam ali demonstrando que Jesus era o Messias, que Jesus era um homem, de fato, era uma pessoa, um indivíduo especial. E aquelas outras pessoas também estavam na multidão e estavam adorando o nome do Senhor, mas elas tiveram contato ali com pessoas que o conheceram e que tiveram o testemunho de Jesus e puderam ter uma imagem totalmente diferente dele. Já na quarta pergunta, ela pergunta qual foi o resultado da segunda purificação do templo por Jesus. Porque muitas pessoas desconhecem que essa ocasião de Jesus expulsar os comerciantes, ela ocorreu 2 vezes, no começo e no final do seu ministério. E foi algo que deixou principalmente os fariseus e os príncipes dos sacerdotes com muita raiva. Eles já tinham raiva de Jesus, mas ela aumentou ao ver a sua autoridade e como ele expulsou aqueles homens. E eles tomaram a decisão de matar, infelizmente, o Filho de Deus. E a última pergunta, que é a quinta: que quadro distinto foi apresentado aos sacerdotes e dirigentes através da parábola da vinha e como reagiram a ele? Reagiram a tudo que eles ouviram ali. É mostrado dentro dessa parábola que os lavradores eram a figura desses fariseus e dessas pessoas e que eles continuavam a matar os servos que eram mandados pelo Senhor. E quando chegou o filho, eles pensaram, ok, esse é o filho, é o herdeiro, vamos matá-lo e receber a herança. E foi o que eles fizeram. E então, diferente dos discípulos, que às vezes não entendiam essas parábolas, aqueles homens entenderam a correlação entre os lavradores maus e eles mesmos. E eles continuavam querendo, infelizmente, matar Jesus, mas não tiveram escolha a não ser saírem daquela ocasião, porque eles temiam o povo. E mais uma vez fica a reflexão de que eles tiveram muito tempo e muito contato com Jesus para se arrependerem de seus pecados e de todos os seus pensamentos. E então, isso deixa reflexões para nós, primeiro, de como Jesus, ele tinha esse exemplo e tinha esse desejo de anunciar o reino de Deus, e é algo que devemos, de fato, copiar. Segundo, sobre o tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. As irmãs de Lázaro queriam que Jesus curasse ele antes dele ter morrido. Mas se ele tivesse feito isso antes do tempo da morte de Lázaro, os outros não teriam como testemunhar esse milagre tão maravilhoso que foi exposto ali para várias pessoas. Então, o tempo de Deus, ele mostra que há um propósito para cada ação, e nós devemos muito confiar nesse propósito e abraçar isso em nossas vidas. O terceiro ponto é o fato de que há classes diferentes de pessoas quando se comenta da palavra de Deus, e que nós devemos ser o grupo de pessoas que observa tudo o que ele faz de bom, todas as graças que ele nos dá, e somos gratos. Será que somos esse grupo? No quarto ponto é muito sobre reverência, sobre o sentido da adoração e do local que estamos, e de termos essa noção para adorarmos a Deus e não sermos irreverentes. E o último é mais uma vez sobre a classe de pessoas, mais voltado para os fariseus. Será que nós guardamos ódio no nosso coração? Será que somos pessoas que nós guardamos mágoa, nós queremos matar, enfim, nós temos esses sentimentos dentro de nós? Que nós possamos ser pessoas transformadas e que Deus possa nos capacitar, acima de tudo, para que possamos anunciar o reino de Deus e a segunda vinda de Jesus, que está tão próxima. Esse é meu desejo, a minha oração.